Abra sua Bíblia, eu quero continuar um pouquinho o que eu falei, iniciamos na semana passada. Salmo 40, por favor. Atende a voz Salmo 40. do meu clamor, ó Rei Deus meu, Pois eu a ti orarei com mais fervor. Salmo 40. As minhas súplicas, ó Senhor, A minha meditação, cante para Deus. a minha meditação eleva ao céu. Na longa Na noite, longa noite eu a ti vigiarei. pela manhã tu virás a minha Pela manhã tu virás a minha voz, voz no teu tempo. e no teu tempo, como um fervor, eu cantarei. Ó, derrama Derrama as tuas bênçãos sobre nós sobre nós na longa noite. na longa noite. Eu a ti vigiarei. Pela manhã tu virás a minha Pela manhã tu ouvirás a minha voz no teu tempo. e no teu tempo, como um fervor, Eu cantarei. eu cantarei. Ó, derrama Derrama as tuas bênçãos sobre nós. sobre nós. Eu entrarei em tua casa Eu entrarei em tua casa pela grandeza. em templos teus, cante para Deus. Em tempos teus Me inclinarei me inclinarei perante a ti, perante a ti. e aos meus passos Que aos teus passos em tua a justiça justiça e realeza. Talvez meu inimigo Vence o inimigo para mim. cante para Deus Na na longa noite. longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz. Pela manhã tu ouvirás a minha voz E no teu tempo, e no teu tempo, como um fervor, eu cantarei. ó, derrama Derrama as tuas bênçãos as tuas bênçãos sobre nós. Graças a Deus. Olha um pouquinho, a gente já vai ler, só para você lembrar. Na semana passada nós falamos sobre o Salmo 62 e falávamos que existem muitas pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e infelizmente elas estão desviadas.
caídas espiritualmente, sem forças para voltar à presença de Deus, sem falar daquelas que passaram desta vida, morreram desviadas, morreram sem salvação. E existem pessoas que se desviam porque elas são tentadas, elas se deparam com uma tentação e elas caem em tentação. Há pessoas que se desviaram porque caíram em tentação. Há pessoas que se desviam porque elas são abençoadas, elas obtêm respostas, né? E elas colocam o coração nas bênçãos e elas dão mais valor às bênçãos que receberam do que o abençoador. Há pessoas que foram curadas, há pessoas que obtiveram milagres diversos, vida financeira, material. Quando elas obtiveram as vitórias, elas deram mais valor às vitórias do que a Deus e pensaram: eu não preciso tanto dele, e foram gradativamente se afastando, se desviaram, porque olharam para as bênçãos e valorizaram mais as bênçãos do que Deus. Há pessoas que se desviaram e se desviam porque elas veem escândalos, às vezes dentro de ministério, ou escândalo por parte de pessoas que se diziam de Deus, e elas às vezes viram os escândalos e elas se deixaram levar pelos escândalos. Elas foram de repente injustiçadas dentro de uma igreja, dentro de um ministério, foram pisadas, humilhadas, como acontece em alguns lugares, e aquilo fez com que elas desanimassem e elas se desviam. Mas existem pessoas que se desviaram porque elas passaram por um momento difícil na vida, elas enfrentaram uma adversidade, um momento de aflição, de adversidade, e elas não souberam proteger a confiança em Deus. E isso é o que nós falamos aqui, e o Salmo 62 ensina sobre isso, né? Davi fala sobre o que ele viveu, mas ele dá a demonstração de que nos momentos difíceis ele sabia proteger a sua confiança. É como alguém que diz assim: essa situação aqui, este problema aqui, esta adversidade aqui, eu não vou permitir que isso aqui venha abalar a minha confiança. Então há pessoas que não porque quiseram voltar para as ilusões do mundo, não porque viram escândalos, não porque colocaram o coração nas bênçãos, mas há pessoas que se desviaram e se desviam porque passam por um momento difícil, vem uma aflição, surge uma adversidade, uma situação que traz sofrimento, e elas não têm aquela sabedoria, ou não tiveram a sabedoria para dizer: eu tenho que proteger a minha confiança em Deus, eu não vou permitir que isso aqui afete a minha confiança. Então isso é fundamental. Nós falamos sobre isso. Então, uma atitude importante no momento de aflição, adversidade, você pode estar muito bem com Deus e Deus permitir aflições, adversidades. Você pode estar sendo fiel, agradando a Deus. Isso não quer dizer que você não vai passar por lutas, aflições, adversidades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então o mundo que vivemos é de aflições e adversidades. Então a pessoa que tem que fazer, ter essa sabedoria, eu tenho que proteger a minha confiança em Deus. Eu não posso permitir que esta situação ou aquela venha abalar a minha confiança em Deus, porque a confiança é aquele estado de segurança de que Deus é com a pessoa, de que maior é o que está dentro dela, de que Ele vai cumprir
as suas promessas. Quando a pessoa permite, o cristão permite que a sua confiança em Deus seja abalada, essa segurança vai embora. Essa segurança para enfrentar as lutas com firmeza, essa segurança vai embora. A pessoa vai ficando desestabilizada na sua confiança em Deus, e vem as dúvidas, as incertezas. Daqui a pouco a pessoa está permitindo que a sua confiança em Deus seja abalada. Então, Davi, no Salmo 62, ele fala sobre isso, sobre proteger a confiança em Deus. Ele fala também sobre derramar o coração perante Deus, lutar em oração. Está enfrentando aflições, adversidades, vou proteger a minha confiança em Deus, vou derramar o coração em oração e vou aprender a esperar em Deus. Então o Salmo 62 traz essas orientações. Então eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Vamos ler aqui, que eu não falei semana passada. Salmo 40. A terceira orientação é a respeito de esperar em Deus. Então Davi disse assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Amém? Então, olhe um pouquinho para mim. Então, o Salmo 40, que é o título é oração de livramento, mas é um salmo que fala a respeito dessa atitude importantíssima, porque não só nos momentos de aflições, de lutas, né? A pessoa nos momentos de lutas e adversidade, o cristão, ele tem que ter essa sabedoria. Esteja acontecendo o que for, eu não posso permitir que essa situação venha abalar a minha confiança em Deus. Isso é uma atitude de sabedoria. No momento de aflição, de lutas, de adversidades, vai rasgar o seu coração diante de Deus. Davi fala sobre derramar o coração perante Deus, é oração. Então, em vez da pessoa ficar se lamentando, contando para um, para outro seus problemas, ou ficar pensando, se enchendo de preocupações, analisando, medindo a situação, vai rasgar o coração diante de Deus. Se empenhe na oração, mas também, além disso, e não só nesses momentos, é fundamental saber esperar em Deus. O que é esperar em Deus? Esperar em Deus não tem nada a ver com uma atitude de comodismo, nem de procrastinação. Então, alguns cristãos pensam assim: a Bíblia fala para esperar em Deus, e eles pensam que isso tem a ver com ser acomodado, ou ser uma pessoa que deixa para depois, o que pode fazer hoje deixa para depois. Não é isso. O esperar em Deus é uma atitude, é uma virtude que tem que ser desenvolvida. Por quê? Porque esperar em Deus significa você colocar nele toda a sua expectativa, significa você ter essa capacidade de esperar com confiança, não é esperar com dúvida, como alguém que está esperando alguma coisa, mas não sei se vai acontecer. Não,
quando se fala sobre esperar em Deus, está se falando sobre você depositar toda a sua esperança nele, toda a sua expectativa está em Deus, e você espera com confiança o momento de Deus agir. Então, quando Davi fala no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, essa é uma atitude importantíssima que todos nós temos que viver, porque existem situações de aflições, existem adversidades, existem impossibilidades, existem objetivos que o próprio Deus põe no coração da pessoa e que ele deseja realizar e ele vai ser glorificado. Existem promessas de Deus, existem tantas coisas pelas quais nós precisamos esperar Deus agir para que aquilo aconteça, se cumpra. Não esqueça que em relação à oração, nós podemos orar agora e receber daqui a pouco, porque Deus é Deus, Ele pode todas as coisas, mas a grande maioria das nossas orações, elas não serão respondidas imediatamente. Nós não vamos ver a maioria das nossas orações sendo respondidas assim: orei agora, recebi agora, orei agora e vou receber daqui a pouco. Não, não é assim. A grande maioria das nossas orações, elas serão respondidas e nós vamos precisar perseverar para que a resposta de Deus aconteça por vários motivos. Nós temos que provar fidelidade, fé, nós temos que ter capacidade, não é merecer, é condição, estrutura espiritual para receber determinadas coisas de Deus. Existe um momento certo para Deus responder. Enfim, então, por vários motivos, o cristão precisa aprender a esperar em Deus. Mas esse esperar não tem nada a ver com ser uma pessoa acomodada. Não temos que ser acomodados, nem viver procrastinando. Isso é uma coisa contrária a Deus. O que cabe a mim fazer, eu posso resolver hoje, então resolvo hoje. Eu não vou amanhã, depois, ficar empurrando, porque isso não abençoa ninguém. Isso é péssimo na vida de uma pessoa, qualquer pessoa, incrédulo ou cristão. No cristão, então, não se diga. Então, isso não tem nada a ver com ser uma pessoa acomodada, e não tem nada a ver com ser uma pessoa que diz: não, depois, amanhã, depois. Não tem nada a ver. Isso é uma atitude espiritual. O que é esperar em Deus? É colocar toda a sua expectativa nele, toda a sua esperança nele, e saber esperar com confiança que ele vai agir no momento certo, na hora certa, ele vai abençoar. Então, Davi, numa situação extremamente difícil, ele começa dizendo: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Ou seja, eu coloquei em Deus toda a minha expectativa, depositei nele toda a minha esperança, e com confiança eu fiquei esperando Deus agir. Isso tem que ser vivido por todos. Muitos cristãos tomam decisões erradas na vida. Muitos cristãos, muitas das vezes, eles criam situações que muitas das vezes trazem muitos sofrimentos, decepções, derrotas, fracassos. Por quê? Porque muitos, eles não querem esperar em Deus. Existem situações que eles não podem tornar aquilo possível pela força deles, pela inteligência deles,
Existem situações que não era para eles, com as mãos deles, com a força deles, tentar mudar, tentar resolver, tentar fazer acontecer. O que eles deveriam fazer era: o que cabe a mim fazer, eu vou fazer, eu vou orar, a partir daqui eu não posso fazer nada, é Deus que tem que fazer, é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai tornar isso possível. Então eu vou esperar em Deus, vou manter a minha expectativa nele, confiante de que na hora certa, no momento certo, ele vai agir. Não, muitos cristãos que oram até dizem: Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, está aqui a minha vida, está aqui esse aspecto da minha vida, me abençoa nisso, naquilo outro. Passou alguns dias, não solucionou, não aconteceu, aquilo não se realizou, não se cumpriu, não tornou ainda possível. O que eles fazem? Eles não querem esperar, e eles vão lá com a sua própria força, no seu impulso, segundo a sua própria vontade, e eles dizem: não, eu vou fazer acontecer. E por isso muitos, eu não estou falando de incrédulo, incrédulo nem se diga, incrédulo não espera em Deus, incrédulo vive na base do impulso da sua própria vontade, inspirado pelo mundo, pelo diabo, pela sua própria natureza pecaminosa, e sai por aí fazendo o que dá vontade de fazer. Por isso é que tem muita gente que não chegou nem numa idade avançada. Às vezes, com poucos anos de vida, a pessoa olha e fala: caramba, já fiz muita besteira, estou colhendo muita coisa porque fiz muita besteira, tomei muitas decisões erradas na vida, precipitadas, fiz muita besteira. Por quê? Porque no seu impulso, na sua vontade, foi lá tentar fazer acontecer as coisas do seu jeito. São incrédulos. Mas tem os cristãos que, por não saber esperar em Deus, ou porque não quiseram esperar em Deus, eles também tomaram decisões erradas que custaram e trouxeram muito sofrimento. Muitos cristãos, eles também olham e dizem assim: eu fiz aquilo ali, mas não era para ter feito, tomei aquela direção, não deveria ter tomado, tomei aquela atitude, tomei aquela decisão, fui para aquele lado, não devia ter feito. E aquilo traz as dores, o sofrimento. Por quê? Porque não querem esperar em Deus. Então a vida cristã, ela depende disso. Nós 99,% conhece Jesus. O nosso objetivo maior, vida eterna, entrar no reino dos céus, viver eternamente na presença de Deus. Mas 99% das pessoas se convertem, e temos que continuar aqui uma jornada ainda, até que a gente possa ingressar no reino dos céus. Então a Bíblia ensina como nós temos que viver aqui. Nós temos que saber caminhar. Aliás, a grande maioria das instruções que encontramos na Bíblia é para nos ensinar como é que nós temos que viver aqui, porque no reino dos céus não haverá luta, choro, lágrimas, dor, problema, aflição, não vai haver nada disso. As lutas são aqui. Então, como cristão, eu tenho que saber caminhar nessa jornada enquanto eu estou aqui neste mundo. E para se viver uma jornada abençoada, isso não quer dizer que você não vai enfrentar lutas. Existe a necessidade de saber esperar em Deus. Eu não posso mudar isso aqui com as minhas mãos. O que eu posso fazer?
O que Deus te direcionou para fazer em relação àquela situação? Tem alguma atitude que você deve tomar? Então siga a orientação de Deus, tome algumas atitudes. Não quer dizer que essas atitudes vai transformar aquilo, mas tem que ter a sabedoria para entender o que cabe a mim fazer aqui diante dessa situação. Deus vai te direcionar. Se Ele te direcionou para tomar algumas atitudes, tome as atitudes além da oração. Essa é uma situação em que Deus não me orientou para tomar atitude nenhuma. A orientação, ou o que eu posso fazer em relação a isso aqui, é orar. Então eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou orar, eu vou perseverar em oração. Não significa que na semana que vem, no mês que vem, você já vai colher a resposta daquelas orações. Não significa que no mundo físico, natural que vivemos, aquilo já estará transformado. Às vezes não. Você tem que orar por uma coisa por anos. Mas é por quê? Porque o problema é grande demais e Deus está fraco e vai demorar anos para resolver. É isso. Porque existe um momento certo para que Deus venha responder, tornar possível. As coisas não são como muita gente pensa e gostaria. Eu oro agora, vem agora, eu recebo agora. Tem uma situação aqui que eu preciso vencer, então eu vou orar agora e vou vencer agora, daqui a pouco, semana que vem. Eu tenho um grande sonho. Deus colocou um grande objetivo, eu falo sonho, objetivo no coração. Deus colocou, não quer dizer que Ele vai cumprir aquilo agora, amanhã, semana que vem. As coisas não são assim. Moisés passou 40 anos no Egito, e lá ele viveu maior parte do tempo no palácio. Viveu lá maior parte do tempo, foi criado pela filha de Faraó, embora o coração dele estava sempre em Deus e no povo hebreu. Ele não se conformava, não aceitou, não se iludia com aquelas riquezas e aqueles enganos lá do palácio. Chegou uma hora que houve uma situação, Moisés foi defender um soldado, um escravo, aliás, e acabou, acidentalmente matou o soldado egípcio. E Moisés teve que fugir para o deserto. Deus tinha um grande objetivo através de Moisés. Ele não conhecia, ele não sabia o que Deus queria, ele não tinha ideia do que Deus queria. Deus permitiu que Moisés passasse mais 40 anos no deserto. Ele viveu 40 anos no deserto lá, tomando conta das ovelhas lá do seu sogro lá. Uma boa parte do tempo dele foi. Deus estava preparando Moisés para se tornar o libertador do povo, mas 40 anos no deserto. Depois de 40 anos é que Deus então se manifestou para ele e começou a usá-lo para tirar o povo de Israel daquela situação. 40 anos de preparação. 40 anos ele foi preparado, ainda que ele não tivesse noção de que Deus estava preparando, porque existe um momento certo de Deus, inclusive, cumprir os seus objetivos. Cabe a nós orarmos, vivermos a fé, confiarmos, e quando há situações em que nós temos que tomar alguma atitude, e você pode dizer: Deus, essa situação aqui, esse problema aqui, esse objetivo aqui, isso aqui que o Senhor colocou no meu coração, não é nenhum problema, é um objetivo. O que eu devo fazer? Tem alguma atitude que eu deva tomar? Ele te deu a direção para tomar algumas atitudes, vai e tome, sem duvidar.
Tem situações que a gente não temos atitude, humanamente falando, nenhuma para tomar. Tem situações que cabe a nós orarmos, usarmos a fé e confiarmos. Então, quando Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele está falando a respeito de uma atitude importante que cada um individualmente tem que desenvolver. Cada cristão tem que desenvolver isso. Eu tenho que aprender a esperar em Deus. Tem coisas, muitas coisas. Se pudesse, você mudaria com as suas mãos imediatamente. Tem problemas que, se você pudesse, você resolveria na hora, no mesmo instante. Tem objetivos, sonhos, propósitos que estão no coração da pessoa, que são agradáveis a Deus. Se ela pudesse, ela tornaria aquilo possível imediatamente. Mas as coisas não funcionam assim. Tem que saber esperar em Deus, ainda em relação a problemas, a lutas, a situações que afligem. Você tem que saber, você não pode resolver aquilo com as suas mãos. Não posso. O que cabe a você fazer? Usar a fé, orar, confiar em Deus. Eu vou fazer a minha parte, mas existe aquela parte que só Deus vai fazer. Então, eu tenho que saber e esperar que Deus faça a parte dele, aquela que eu não posso fazer. Então, esperei confiantemente. A minha esperança toda está em Deus, a minha expectativa está em Deus, e eu estou esperando com confiança, porque uma coisa é esperar, não sei se vai acontecer. Vou esperar, não sei se esperar em Deus significa esperar não de uma maneira comum. Eu tenho que esperar com confiança que Deus vai cumprir a palavra dele, que vai chegar um momento que Deus vai agir, vai chegar um momento que Deus vai cumprir. Então, quantos, por exemplo, é um exemplo, quantos cristãos no desespero de, claro, todo mundo, a grande maioria, quer ser abençoado, por exemplo, na vida sentimental, quer se casar, constituir uma família normal, não há nenhum pecado nisso. Quantos cristãos, pessoas já na presença de Deus, elas, no impulso, elas casaram com alguém que só lhe trouxe dores, nada mais do que isso. E a outra pessoa, às vezes, se dizia cristã, mas a pessoa apressada em querer realizar um sonho foi lá e casou erradamente. Não é aquela coisa de que eu tenho certeza de que essa pessoa é a pessoa certa para mim, é a pessoa que Deus escolheu. Já observei os frutos, tenho certeza. Então eu vou casar, porque o cristão quer casar, evidentemente, ou não. Ou não, um cristão, naturalmente, ele vai querer casar. Ele não vai querer ficar enrolando, não é verdade? Ele vai querer casar. Ele quer constituir uma família, ele quer casar. Enfim. Mas tem gente que, às vezes, até cristãos, casaram até com incrédulos. Rapazes, moças, homens, mulheres, casaram até com incrédulos. Não orei, não apareceu nenhum cristão, nenhuma pessoa cristã. Está demorando, passou alguns meses, passou um ano, passou nada. É o seguinte, eu quero casar. Eu tenho a fé de que ele vai se converter. Eu tenho a fé de que ela vai se converter. Eu vou casar e depois ele vai para a igreja, eu vou casar lá e depois vai para a igreja. Tem gente que gemeu e alguns até
caíram na fé. Porque há pessoas que se casaram até com incrédulos por aí, até com incrédulos. Quantas pessoas tomaram decisões erradas, mudaram para lugares, cidades, estados, lugares, às vezes países, no desespero de querer alcançar objetivos. São cristãos. Não, aqui não alcancei aqui o que eu gostaria, não conquistei o que eu gostaria, está demorando, eu tenho objetivos, eu tenho visão, eu tenho fé, eu tenho não sei o quê, eu vou embora. Eu for embora sem a direção de Deus. Deu tudo errado, fracassaram. Eu conheço pessoas que hoje estão gemendo porque elas não estão onde Deus gostaria que elas estivessem. Elas não estão onde Deus gostaria que elas estivessem. Porque por decisão delas, por não saber esperar em Deus, eu tenho uma fé para isso, eu tenho visão para determinadas coisas, eu sei que Deus pode me abençoar desse jeito, daquela forma, mas elas não souberam esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Se Deus me der certeza, me direcionar, realmente eu tiver convicção de que Ele tem um objetivo para mim em outro lugar, eu vou obedecer, tudo bem. Enquanto isso, eu fico aqui. Elas não tiveram essa capacidade de esperar em Deus, elas não tiveram. Não, eu vou porque é aquela coisa de que eu quero fazer acontecer. Porque lá no mundo a gente costuma falar assim, está errado, no mundo secular, a gente está no mundo também aqui, vivemos nesse mundo, nós estamos no outro mundo. Mas no mundo secular, é normal que as pessoas digam, você chega onde você quiser, só depende de você, não precisa nem de Deus, vai nas palestras por aí, as pessoas pagam rios de dinheiro para assistir palestras. Tem até igrejas contratando coaches para ensinar cristãos sobre isso. Não, você chega onde você quer, você não precisa de Deus, é a sua força, é o seu braço. Então muita gente lá fora põe na cabeça de que você que faz acontecer, você não precisa de Deus. Tem muitos cristãos indo nessa, e existem cristãos que dizem, não, eu vou fazer acontecer, não é Deus que vai fazer, não é com a direção de Deus, não é com a bênção de Deus, não, eu vou fazer acontecer. Tem pessoas por aí que estão gemendo, cristãos que estão gemendo hoje, até desviados na fé, porque eles disseram, não, eu vou fazer o meu futuro, não, eu vou fazer acontecer, surgiu lá não sei o que, uma oportunidade não sei aonde, tal, não sei o que lá, eles nem sequer examinaram, buscaram a direção de Deus. Deus me deu a tua direção, se é a tua bênção eu quero, se não for não quero. Não, eles não fizeram nada disso. Aparentemente estava tudo maravilhoso lá, e eles foram, e chegou lá, o barco afundou. Por quê? Porque não souberam esperar em Deus. Então nós temos que saber esperar em Deus, esperar com confiança. Você põe nele toda a sua expectativa, toda a sua esperança, tem que ter a capacidade e dizer, não, eu gostaria muito que acontecesse isso, eu tenho fé para isso, eu tenho visão para isso aqui, eu tenho esse objetivo aqui, mas eu tenho que esperar em Deus, eu tenho que esperar que Deus venha agir. Então, esperei confiantemente, versículo 1, pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 2, ele diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Davi fala do poço de perdição, do tremedal de lama, para nos dar um entendimento.
de que ele estava em situações que ele não podia sair sozinho. Ninguém sai de um poço de perdição, de um tremedal de lama com a própria força. Quanto mais a pessoa faz força, mais ela afunda. Então ele quis mostrar que ele estava numa situação que pela força dele ele não podia sair. O que ele fez? Ele ficou parado, acomodado? Não, ele invocou a Deus. Clamei por socorro, mas ele clamou, mas ele explica que ele esperou o momento de Deus agir. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e me firmou os passos sobre a rocha, um lugar firme. Então é muito importante, não só falamos sobre momentos difíceis, proteger a fé, derramar o coração diante de Deus, mas é preciso saber esperar em Deus. Esperar não só em momentos difíceis. Às vezes a pessoa não está vivendo um momento difícil. Deus a tem abençoado, ela está vivendo momentos de vitórias. Às vezes a pessoa tem um grande objetivo no coração. Aquilo é como um sonho no sentido de objetivo. É sobre isso que eu estou falando. Eu tenho um grande objetivo que às vezes o próprio Deus colocou. Mesmo assim, não é você que vai fazer acontecer. Eu tenho um grande objetivo no coração. Isso vai glorificar a Deus. Não é você, por sua força, que vai fazer acontecer. Eu tenho que esperar o momento certo que Deus venha agir e venha abençoar. Quantos cristãos, eles hoje dizem: puxa vida, se eu tivesse esperado em Deus, eu não tinha passado por isso, eu não tinha passado por aquilo, eu não tinha sofrido aquilo, eu não tinha vivido aquilo. Se eu tivesse esperado em Deus, a situação seria outra. Mas eles não fizeram e estão por aí derramando lágrimas, porque estão colhendo frutos ruins, sem falar naqueles que perderam a própria fé. Hoje não tem mais força. Há pessoas que você fala: vamos buscar Deus. Eu não tenho força. Não tem força. Eu sei que eu preciso, eu sei que eu necessito, eu não tenho força. Por quê? Porque não soube esperar em Deus. Para a gente não estender muito, ele disse, versículo 3, Deus mudou, né, a sorte dele, a situação dele. Ele estava numa situação muito difícil, clamou e esperou confiantemente. Versículo 3, ele disse: me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. É o testemunho, né, que abençoa outras pessoas. Davi está dizendo: muitas pessoas, muitos verão essas coisas, verão Deus tirando pessoas do poço de perdição, no tremedal de lama, firmando a vida delas sobre a rocha. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4, bem-aventurado, feliz e abençoado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Amém? Então, só para terminar o que falamos semana passada, nos momentos difíceis, proteja a sua fé, a sua confiança em Deus. Não vou deixar que isso aqui abale minha fé, minha confiança em Deus. Ore, derrame o seu coração diante de Deus e saiba esperar
Mas esse saber esperar não é apenas para os momentos difíceis. Não é apenas para os momentos difíceis. Basta você olhar para a Bíblia. Quando Deus se manifestou a Abraão, ele tinha 75 anos. Eu vou fazer de você pai de grandes nações. Ele, idoso, a esposa idosa e estéril. Era da vontade de Deus que de Abraão surgisse um povo, fosse formado um povo? Claro, era plano de Deus. Mas Abraão teve que saber esperar. E diz a Bíblia que ele esperou contra a esperança. Tudo ao redor dele, inclusive a condição física dele, da esposa, cada dia caminhava de um modo contrário ao que ele estava esperando, porque ele envelhecia naturalmente. Mas ele teve que esperar contra a esperança, até que depois de 25 anos, aquilo se cumpriu. Aquela palavra se cumpriu. Deus tornou possível que ele, sua mulher, gerasse um filho. E aí cumpriu-se aquela promessa de que dele sairia grandes nações. Aquilo começou a se cumprir. Então, ora, não basta apenas ler na Bíblia e dizer, pô, muito legal, você tem que saber viver isso para você. Não quer dizer que você vai esperar 25 anos por alguma coisa. Não quer dizer que você vai esperar 40 anos. Mas saber esperar com confiança. Isso faz parte da vida cristã. Esperar com confiança. Esperar com confiança. Para todos os aspectos. Todos os aspectos. Todos os aspectos. Eu queria só ler rápido, antes da gente terminar, alguns versículos só para você meditar depois. Salmo 25. Eu vou um pouquinho rápido para a gente ter tempo de orar, buscar a presença de Deus. Eu vou bem rápido. Salmo 25, versículo 21. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 33, 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Salmo 37, 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam, ou seja, os que põem toda a esperança, toda a expectativa em Deus, mas os que esperam no Senhor, possuirão a terra. Salmo 38, 15. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Salmo 39, 7. Eu sei, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Isaías 40, 20, para você meditar depois. Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam e nem se fadigam. Amém? Então nós vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Ore com sabedoria. Você tem sabido esperar em Deus? Tenho, graças a Deus. Continue nessa direção. Tem esperado com confiança para todos os aspectos da sua vida? Tem. Amém. Continue nessa direção. Não, eu não tenho sabido esperar com confiança. Eu espero, mas eu duvido, eu desconfio. Ou então eu tenho vivido, mas eu não estou sabendo esperar em Deus. Então peço ao Espírito Santo para lhe ajudar, e Ele vai lhe ajudar. Amém? Fiquem de pé, por favor. Feche os olhos. Vamos buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Mais de ti, Eu quero mais. eu quero mais de ti, Mais de ti. mais de ti, Mais de ti. mais de ti, Eu quero mais de ti. eu quero mais de ti, Mais do teu amor. mais do teu amor. Mais do teu favor. Mais do teu favor, Mais da tua. mais da tua graça, Eu quero mais. eu quero mais de ti, Mais do teu amor. mais do teu amor, Mais do teu favor. mais do teu favor. Mais da tua graça, eu quero mais de ti. Os olhos, fale com Deus com sabedoria. Você tem sabido, aprendeu a esperar em Deus. Agradeça, adore-o, glorifique-o aí onde você está. Mas se você não tem sabido esperar em Deus, ou quem sabe você vem tomando direções, atitudes pela sua força, porque não tem sabido esperar em Deus. Peça perdão a Ele, abra seu coração, peça o Espírito Santo para lhe ensinar a esperar em Deus. Esperar em Deus é uma condição espiritual importantíssima, porque o nosso objetivo é a vida eterna. Nosso objetivo maior é entrar no reino dos céus. Mas vivemos aqui ainda. Estamos aqui como se numa jornada. Nesta jornada, neste mundo, precisamos seguir as instruções de Deus para que possamos
prosseguir na jornada da maneira certa, conservando, desenvolvendo a nossa salvação, nos amoldando ao Senhor Jesus, tendo condições de enfrentar as lutas, as aflições, tendo condições de alcançar os objetivos de Deus para conosco e através de nós. Mas isto também requer a capacidade de saber esperar em Deus, porque isto é necessário. Saber esperar o momento de Deus agir, saber esperar o momento de Deus cumprir a sua palavra, saber esperar o momento de Deus se manifestar é de grande importância. Deus tinha um grande objetivo através de Abraão e Sara. Deles, Deus queria formar uma nação escolhida por Ele. Mas Abraão teve que esperar, e esperar contra a esperança. Muitas das vezes, o que esperamos que aconteça, que Deus faça, é uma coisa aí aos nossos olhos e diante de nós. As circunstâncias são totalmente contrárias ao que nós esperamos. Nós precisamos esperar e esperar confiantemente. O Espírito Santo abençoe este povo. Fale aos seus corações. Ensine aqueles que não têm conseguido saber esperar confiantemente em Ti. Ensine-os a esperar em Ti. Fortaleça, Senhor, aqueles que têm esperado confiantemente pelo Senhor. Porque, assim como disse Davi, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Assim como disse Davi, muitas são as maravilhas que Tu tens operado. Que o Senhor venha renovar as forças do Teu povo, da Tua igreja. Que o Senhor venha ensinar a cada um a esperar em Ti, a esperar que se cumpra a Sua palavra e Suas promessas, a esperar que o Senhor se manifeste como prometeu. Ó, nós Te glorificamos, nós engrandecemos o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, glorificado seja o nosso Deus. Aleluia. Tu és o nosso Deus, como está, Senhor, escrito: jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águia, correm, não se cansam nem se fadigam. Que, Senhor, a renovação de forças, que a renovação espiritual prometida para aqueles que põem em Ti a esperança venha acontecer, venha se cumprir, venha se tornar possível. Ó, nós glorificamos o Teu nome. Adore a Deus, glorifique a Deus e receba Sua presença, Sua força. Receba a renovação espiritual prometida para aqueles que
esperam nele, para aqueles que põem nele a esperança. Ó Senhor, glorificado seja o teu nome. Tu és o mesmo de ontem, de hoje, e o será para sempre. Está, Senhor, prometido que aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Venha, ó meu Deus, envolva os corações, toque na vida dessas pessoas com a tua presença, com a tua força, com a tua graça, com o teu poder. Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Aceite, meu Deus, a expressão do nosso coração, do nosso ser, da nossa alma. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos de todo o nosso coração. Em ti nós podemos esperar e não seremos decepcionados. Em ti nós podemos esperar e não seremos confundidos. Em ti podemos colocar toda a nossa esperança, não seremos confundidos. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso amor, a nossa fé. Sim, Senhor, aceite a nossa adoração. Tu és o nosso Deus. Queremos muito mais de ti, muito mais da tua presença, do teu poder, da tua graça, do teu amor. Aleluia. Adoro a Deus. Agradeça de todo o coração, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Davi estava num poço de perdição,
um tremedal de lã, em situações em que ninguém podia livrá-lo, mas ele soube esperar confiantemente em Deus, e Deus se inclinou e ouviu e o livrou. E não fez isso apenas com Davi, ele é fiel para com todos aqueles que o buscam de coração. Aceite, Senhor, o nosso louvor, aceite a nossa adoração, aceite, Senhor, a nossa gratidão, e que o Espírito Santo fortaleça os corações e venha ensiná-los a saber esperar em Ti. Diga: nós te agradecemos, e que o Espírito Santo nos ensine a esperar em Ti, a manter toda a nossa esperança, expectativa em Ti. O Senhor seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém?